quão incrível seria se você pudesse continuar lindo e bonito pra todo sempre? Se você já pensou isso, eu tenho uma história pra te contar. Então senta aí, vamos pintar esse desenho junto enquanto eu te conto essa história. Oi, eu sou a Jaque e a nossa história vai começar em Londres. E tudo começa com o nosso pintor que chama Basil. Ele vai estar trabalhando em uma pintura, até que o amigo dele, que chama Harry, chega pra ele e achando engraçado, porque ele nunca tinha visto um amigo tão concentrado assim em uma pintura. E aí ele pergunta, no que é que você tá trabalhando? O Basil responde que é um retrato. O Harry fica muito impressionado e ele pergunta se aquele retrato tá à venda. O Basil na hora já fala que, claro que não, que ele não vai vender a pintura. E o Harry então quer saber pelo menos quem era o modelo. O modelo, no caso, era o jovem que se chama Dorian Gray, de 17 anos, que acabou de chegar, o mordomo acabou de anunciar a chegada dele. Então ele se senta para posar para o Basil terminar o retrato dele. E o Harry vai fazer um comentário e ele diz que a pintura é muito bonita, mas tem uma coisa que é um pouco triste. O Dorian, na hora, já fica muito assustado e pergunta o que é que tem de errado com a pintura. E o Harry vai explicar que aquela pintura tá fixando para sempre a beleza e a juventude dele. E assim que a tinta secar, ele já não vai ser mais tão jovem e tão bonito quanto ele era na pintura. Essa frase vai atingir o Dorian como se fosse um tijolo na cabeça dele. Umas semanas depois, assim que a pintura já estava pronta, o Dorian não conseguia olhar para a pintura e não pensar, eu já sou mais velho do que ele. O tempo passa e o Dorian começa a ter um pouquinho de interesse por uma atriz. O nome dela é Sibyl. E então ele convida os amigos, o Harry e o Basil, para assistir uma apresentação dela. Quando eles chegam no teatro, a moça realmente é muito bonita, só que ela atua com um pouco de frieza, o que acaba deixando o Dorian incrivelmente frustrado. E aí ele vai falar pra ela que a atuação dela não foi digna nem das piores das atrizes, ele teria feito dela uma estrela. Só que é melhor ela esquecer ele mesmo. Deixando a jovem desolada, o Dorian vai pra casa. E chegando em casa, ele se depara com o retrato. Só que o retrato acaba mudando, ficando com uma expressão fria, rugas e um sorriso horrível. O retrato fica horrível. Muito abalado, o Dorian decide jogar um pano vermelho por cima do retrato e esquecer ele ali. Até que um dia, voltando de um jantar, o Dorian vai encontrar o Basil. E o Basil vai questionar ele porque ele ouviu umas coisas horríveis que o Dorian supostamente fez. E ele vai perguntar pra ele se aquilo lá realmente é verdade. Isso deixa o Dorian extremamente furioso. E ele vai perguntar pro Basil se ele realmente quer ver a alma dele. Eles então seguem pra casa do Dorian, onde atrás de um quarto cheio de cadeados e escuro, o Dorian mostra pro Basil o retrato. O Basil fica incrédulo, ele não consegue acreditar no que ele tá vendo diante dos próprios olhos. E então, nesse momento de fraqueza, o Dorian puxa uma faca e esfaqueia o amigo pelas costas. E também se livra do corpo para que ninguém consiga descobrir o crime que ele acabou de cometer. Passando mais um pouquinho de tempo, o Dorian percebe que ele gostaria de se redimir por todas as coisas horríveis que ele já fez durante toda a vida dele. Então ele volta pro quarto onde estava o retrato, que mais uma vez tá monstruoso, né? Ele tem os olhos e um sorriso muito cruel. Então ele pega a faca, a mesma que ele usou para assassinar o amigo, e decide rasgar o retrato. E quando ele começa a rasgar, um grito horrível ecoa pela casa toda. Um guarda que estava passando pela rua escuta esse barulho e decide averiguar para ver o que é que está acontecendo. Com a ajuda do mordomo da casa e com um pouco de esforço, porque ele teve que subir a parede por fora e quebrar a janela para entrar dentro do quarto de onde veio o grito, ele entra no quarto e se depara com uma cena horrível. Em frente do retrato do jovem Dorian Gray tem um corpo velho e desfigurado. E aí quando o mordomo entra, ele reconhece aquele corpo como o dono da casa. E essa foi a história do Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu tirei esse conto desse livro, os melhores contos de terror que eu ganhei de aniversário. O resultado do desenho foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso.